Fala aí, Mari, entrou? Pede para participar aí na sala. Fala pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live dessa semana. Casinho bastante interessante, cada vez mais comum no nosso dia a dia. Estamos aqui numa friagem danada em Petrópolis. Estou aguardando nossa convidada especial, Mariana Beiral, amiga minha lá do Rio, neurologista, para a gente começar. Vamos lá, conectando. Fala aí, Mari. E aí, boa noite. Tranquilo, boa noite. Obrigado por participar aí da nossa live da semana. Sei que você está com a vida corrida, está no plantão e tirou um tempinho para discutir um caso bacana aqui com a gente e enriquecer a nossa discussão. Isso aí, vamos lá. Então, aqui é a doutora Mariana Beiral, colega neurologista, foi residente de neurologia lá do Gafreguini, passou uns perrengues lá no plantão, agora já acabou a residência, já acabou o mestrado, é médica da Neurologia do Américas, Medical City, né? Agora também do Hospital Federal de Ipanema, e vamos que vamos, lidadora de neurologia. O CB foi meu primeiro staff neurologista, escolheu meu martelo que eu uso até hoje. É isso aí, Então martelo é de uma honra Babinski. estar aqui. Que bom. Isso é muito bom ver a galera que a gente participou do caminho aí, tá brilhando aí no dia a dia da carreira. Fico muito feliz. Fala, Rodrigão entrou, beleza. E a Thalia entrou também. Isso aí também foi minha acadêmica de terapia intensiva lá no Israelita há muitos anos atrás. Então, eu vou começar o nosso casinho, que é um caso que eu vivenciei agora recentemente. Várias especialidades lidam com casos semelhantes, é um caso relativamente complexo, né? Já foi bem mais complexo no passado, na época que exames de imagem eram mais difíceis de serem acessíveis. Hoje, a ressonância é um exame presente na maioria dos hospitais, então a gente vai se deparar com mais vezes e precisa não se assustar com as imagens que são muitas vezes exuberantes, né? Então, nosso caso clínico foi o seguinte, era um paciente até mais idoso. No final da sessão eu vou explicar alguns detalhes com relação ao caso, porque nem tudo que está nele é relativamente frequente nessa doença que já não é tão frequente assim. Mas era um paciente de 77 anos. Outra informação importante é que ele era do sexo masculino, né? E ele teve um episódio súbito, né, de cefaleia, né? Uma cefaleia importante, seguida de confusão mental, náuseas e vômitos, e procurou atendimento médico. Quando ele foi avaliado, ele tinha uma hipertensão importante, hipertensão muito grave, e prontamente chamou atenção e essa hipertensão começou a ser tratada. E percebeu-se ali naquele momento uma alteração do sensório importante, paciente muito confuso, que aparentava que talvez ele não estivesse enxergando direito, tivesse alguma alteração visual, mas a gente sabe que no dia a dia avaliar a alteração visual no paciente desorientado é praticamente impossível, porque é uma modalidade do exame clínico, a gente depende quase que completamente da cooperação do paciente para conseguir entender o que está acontecendo. Então foi estabilizado ali inicialmente, foi controlada a hipertensão, e nesse período de tratamento ele ainda teve uma crise convulsiva, que é mais uma dica para o diagnóstico que a gente vai vir a falar mais à frente. E quem vem acompanhando a gente diariamente é o mesmo caso clínico da sexta-feira, semana passada, que eu fiquei devendo um videozinho fazendo um resumo do que seria o caso. Então quem acompanhou a gente já sabe mais ou menos o que foi o diagnóstico proposto. Mas logo em seguida, assim que ele estabilizou, foi controlada a crise convulsiva,
A gente fez uma ressonância, a ressonância mostrou que ele tinha um edema importante occipital, bilateral, era mais intenso à direita, né, mas ele era bilateral. E mostrou também na difusão pequenas áreas de restrição à difusão bem cortical, periféricas. E somando essas informações, inicialmente a gente fez o diagnóstico de uma síndrome que eu queria que a Mari comentasse um pouquinho para a gente, o que ela pensa desse caso antes da gente dizer, né? Um paciente, então, que tem um sintoma abrupto, né? Cefaleia, alteração mental, alteração visual, crise convulsiva e essa ressonância que tem essas alterações que são características, mas não são exclusivas, né, de uma determinada enfermidade. Aí. Quantos anos tem o vozinho que você falou? Então, 77. 77. Não, porque o pessoal deve achar que eu já sei tudo, né? Mas eu tô descobrindo o caso agora. Eu sei. O pessoal deve estar achando que você já me comandou tudo no WhatsApp, mas não mandou. Não mandei. Eu mandei mais ou menos um guarda-chuva para a gente discutir, né? Não, quando você começou a falar realmente do caso, né? A gente vê um idoso, de 77 anos, hipertenso, tudo bem. Mas tinha feito uma crise convulsiva, um rebaixamento de nível de consciência. Com crise convulsiva, a gente tem que examinar, ver se tem rigidez de nuca, não tem como não pensar em excluir meningite, né? Depois você me fala já da ressonância, com achado de edema em região posterior. Aí, realmente, também não tem como não pensar, né, em prés, né? Ele era hipertenso, é homem, né, não é mulher, mas é homem, estava com pressão alta e melhorou? Ele melhorou? Como é que foi? Então, ele melhorou. Então, ele controlou a pressão, ele melhorou bastante. Não houve uma resolução completa, mas melhorou. Ele ficou com um sensório melhor, né? Tinha ali aquele momento do estado pós-ictal também, que é conturbado. Passada essa fase, ele estava melhor do que inicialmente, mas ainda não tinha revertido completamente as alterações. Eu acho que quando chega esse caso na emergência, né, a ressonância demora um pouco, porque você acabou falando da ressonância que deu muita dica, né? Mas primeira coisa seria a gente excluir causas infecciosas, né, agudas, né? A cefaleia forte vai ver se tem rigidez de nuca, vai fazer um exame de sangue, um EAS, vamos rastrear a infecção no idoso, né? Até programar, acho que imagino que ele tenha feito primeiro uma tomografia, ou ele fez direto a ressonância. Não, primeiro ele fez a tomografia. A tomografia dele foi uma pegadinha. A tomografia é totalmente normal. Totalmente normal. Aí, por exemplo, né, fazendo uma tomografia normal, provavelmente ele teria sido encaminhado para uma punção lombar, para ver se tem alguma coisa. A gente já tendo a ressonância com esse edema posterior, no quadro de paciente hipertenso, aí você tem que pensar na encefalopatia posterior reversível, né, que é o PRES, que a gente fala. O PRES pode ser ele era renal crônico, ele tinha mais alguma coisa? Não, ele não era renal crônico, só hipertensão. Ele não usava nenhuma medicação imunossupressora ou quimioterápico, nenhuma das medicações clássicas. Ele usava, sim, uma medicação que é importante, que ele usava o famoso Brintellix ou Brintellix, né, que é a vortioxetina, que é um antidepressivo desses de última geração, com uma série de vias que são alteradas, né, dopaminérgica, adrenérgica. A Tayla me mandou, a Tayla deu a dica que tinha disfunção renal, agora que eu vi. Viu isso aí, Thay? Me ajuda aí. Uhum. Ela tinha perguntado, acho que foi quase junto comigo, agora que eu vi. Até porque no final esse caso está aberto, esse caso ele ainda não tem diagnóstico, mas o caminho foi esse aí mesmo. E aí ele usava esse remédio, não tinha disfunção renal e estava hipertenso. E vocês abaixaram a pressão com droga venosa mesmo e fez e deve ser dentalizado ele. E sim. Tá, e aí quando você viu a ressonância, você pensou, imagina, você pensou em PRES. Na hora que eu vi a ressonância, eu pensei em PRES, com certeza. E aí eu vi aquelas restrições à difusão, aquele padrão de restrição à difusão muito cortical, pequenininho ali, até me deixou encucado, né? Eu esperava algo um pouco diferente. O radiologista inicialmente que viu sugeriu até que poderia ter sido um evento embólico. Mas o que falava muito contra é que o paciente não tinha nenhuma alteração talâmica,
né? Não tinha nada em tálamo e não tinha nada tronco nem cerebelo. Porque se a gente pensar numa restrição de fusão occipital bilateral, esse trombo teria que ter migrado, passado por toda a circulação posterior, seria um topo de basilar, vamos supor, né? E aquilo esmigalhou e o trombinho foi para frente, ficou sem uma obstrução franca. Mas seria muito impossível que a alteração da difusão fosse exclusivamente cortical. Né? Mas era isso. E ele fez anjo, alguma coisa? Algum Ele exame? fez anjo. Na hora que eu vi essa imagem, eu pedi para incluir a anjo, e a anjo dele foi totalmente inexpressiva. Uma anjo normal, né? E o que você acha? Isso aí ajuda ou atrapalha ou nenhuma coisa nem outra? Então, a anjo, para pensar em vasoconstrição cerebral, pode ser normal, né? Então, Exatamente, exatamente. Então, a anjo, ela pode ser inicialmente normal em 30% dos casos, então é um percentual gigantesco, né? E ainda assim ela depende no caso lá, a gente tinha radiologista muito bom, excelente mesmo, então posso confiar de olho fechado que era normal. Mas ainda assim é uma dificuldade de você interpretar a alteração de vasoconstrição em vasos que são de pequeno calibre. Aí você vê um espasmo de um vaso proximal, é muito mais tranquilo. Agora, geralmente no pré, né, esse espasmo é mais distal e é difícil variação, né? Principalmente na ressonância. A angiotomografia pode ser até melhor, né? A definição dos vasos é um pouco melhor, mas a gente não tem parênquima, que é extremamente importante para a suspeita que a gente levantou também. e aí vocês fizeram o quê? Vocês trataram por controle da pressão? Porque se a gente Exatamente. pensar em pré, seria controle de pressão, controle da convulsão, né, que vocês fizeram, e tentar Uhum, identificar uma causa desencadeante e tentar manejar essa causa, diminuir. Ele não usava imunossupressor, não tinha doença uhum. renal. É, então, eu te botei num caso muito complicado mesmo, um caso muito difícil, para ver se a gente tira algumas ideias. Porque, na verdade, a gente vai evoluindo o diagnóstico aí dessa situação. Então, eu fiz igual você, eu pensei, cara, a primeira coisa, isso aqui é pressa. A princípio foi um quadro abrupto, né, associado à hipertensão, o paciente tinha confusão mental, tinha essas alterações. Né? E aí eu vou dando os passos seguintes para a gente ver a dificuldade que foi. Mas então, nesse momento, pensando em PRESS, né, o exame clínico e o exame de imagem até poderiam ser compatíveis. Né? Alteração de restrição de fusão pode acontecer, né? E a gente pode ter também algum grau de hemorragia cerebral, geralmente parenquimal, mas pode ser subaracnoide ou pode ser combinação de mais de uma. Então, é uma dica também a Uhum. gente pensar em PRESS quando o paciente tem um HSA de convexidade sem história de De trauma. convexidade. Se for Ele tinha, trauma, não? ele não tinha, mas ali no hospital era difícil dizer. Eu achei que tinha, o radiologista achou que não tinha. Ele tinha os vasos muito marcados ali entre os giros. Parecia ter alteração no SWI, mas não era uma coisa claríssima, assim, que seria um HSA, ou se eram vasos mais dilatados ali, preenchendo o suco. Era realmente difícil dizer. A dor de cabeça era mais aguda, mais crônica. Às vezes isso pode falar um pouco mais a favor de prés ou de vasoconstrição reversível. A dor, a princípio, não dominava muito o quadro, né? Dominava muito mais era a encefalopatia, né? Também depois que ficou encefalopático, você não consegue tirar informação nenhuma. Mas depois até dava para conversar com ele depois, que ele melhorou da confusão mental, ele falava uma cefaleia muito inespecífica, não foi aquela típica cefaleia thunderclap muito violenta, não. E aí, que eu pensei? Pô, o PRESS, né, e o RCVS, isso aí dá pano para manga para a gente discutir também, né? São duas entidades que eu vejo como o espectro de uma mesma doença, né? Uma vez eu estava lá na Américas e discutindo um caso com o Celso Gino, né, radiologista, eu falei que era a mesma coisa, pensando nisso, ele ficou revoltado comigo, falando, não, que isso, cara, não é a mesma doença, fosse completamente diferente. É, concordo que, assim, do ponto de vista de imagem, são doenças completamente diferentes. Né? O RCVS, que é síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, tem uma clínica um pouco diferente e a imagem diferente, mas como é que eu olho a doença? Né? Não sei se você concorda, mas eu olho a doença com um espectro de distúrbios de autorregulação intracraniana. Né? É a doença do vaso, né? Ambas são doenças de vaso, de regulação de pressão endotelial. Uhum. Realmente.
E todo mundo que é neurologista e gosta de paciente grave, né? A Tayla tá vibrando ali. Né? A gente sempre fica nesse, RCVS ou é press. É sempre uma discussão muito bacana e as duas têm uma interseção muito grande. E num dos artigos que eu te mandei, você vê que ele considera que o press poderia ser uma consequência de uma síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, como se fosse uma evolução de algo não identificado, de uma doença que tem um gatilho que foi persistido e ela evoluiu para uma doença mais grave, né? Realmente o press é muito grave, né? Não tempo É muito atrás havia grave, um... Não, fala aí, foi mal, mas te pode ter interrompi, um fala aí. caráter benigno, pode melhorar, né? Ah, sim, sim, sim. Eu acho que É porque às comparando vezes uma quando com a a gente fala muito outra, grave, parece que ele vai ficar torporoso, encefalopático, de repente o pessoal mais da clínica não. Né? A gente pensa quando traz também, a gente pensa em quadros graves, mas quadros que podem sim melhorar, ser reversíveis, quadros benignos, né? a boa parte dos casos é extremamente benigno o controle da hipertensão ou a retirada do fator desencadeante faz com que o paciente melhore. Mas, infelizmente, é possível que o paciente possa ter um hematoma grande ou que ele possa fazer uma isquemia na área visual importante e o paciente ficar até com cegueira cortical, né? É uma complicação possível. Né? E ele E melhorou da cegueira? Ele tinha uma alteração visual, né? tinha alteração visual. Mas uma coisa interessante também de falar do RCVS, né, que geralmente a cefaleia é recorrente, né? A pessoa tem um trigger, que é o esforço físico, que é alguma coisa, aquela cefaleia, ela retorna muito parecida com a cefaleia anterior. Então, ela vai dando aqueles sinais. Então, geralmente é uma mulher, né, com a cefaleia thunderclap recorrente. Isso é uma dica muito importante, a gente só vai ver se a gente pedir exame de imagem. A Tara tá perguntando se parecia aquela cena de Barnett. Era muito difícil avaliar naquele momento, porque ele tinha muita, realmente, alucinação visual, muita confusão mental. Né? Então, era difícil dizer até que ponto ele tinha uma agnosia visual, uma cegueira cortical verdadeira mesmo. E depois ele recuperou. Né? Então, pensando assim, né, nessas duas síndromes que a gente comentou, o esperado é o quê? Que a gente vai evoluir com melhora, né? A doença, a princípio, vai ser uma doença monofásica. Se você não se expuser ao gatilho novamente, a princípio, o paciente vai melhorar. E futuramente, se a gente conseguiu documentar a vasoconstrição, a gente vai conseguir documentar a reversão da vasoconstrição, né? Lá para frente. Mas aí você perguntou, mas aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Que, além disso, o paciente tinha uma hiponatremia importante. Essa hiponatremia também foi tratada e ele melhorou muito na encefalopatia. Então, eu a princípio acreditei que talvez pudesse ter sido uma síndrome de vasoconstrição, né, distúrbio autorregulatório desencadeado por vortioxetina. Né, achei um trabalhinho na internet falando. E a hiponatremia poderia ter sido causada ou tanto pelo fármaco, como também pela própria doença, um CIAD, né? Qualquer disfunção intracraniana pode acabar evoluindo por secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Não, E e você falou, né, que hoje é muito mais popular a ressonância e a gente acaba fazendo diagnóstico, mas hoje também acho que o uso de antidepressivos também aumentou bruscamente. O que a gente tem visto de alterações de sódio em idosos que usam lá seu estalopram, suas drogas novas, é uma coisa impressionante também. A quantidade de vozinho que a gente interna com desorientação. E você vai ver, tem um sódio lá de 118, né? E alterações de sódio também é uma coisa impressionante. Não, acho que a gente tem sempre que ficar ligado, principalmente o pessoal da clínica, quando internar esse paciente, né? Polifarmácia, esses vozinhos que tomam um monte de remédio. Sempre ficar atento a essa questão do sódio em um paciente idoso com distúrbio de consciência. A gente vê, nossa, corriqueiramente isso. porque, na verdade, eu botei esse caso dessa forma, né, para ele ficar mais ilustrativo, para a gente discutir principalmente o preço. O Rodrigão está perguntando aí qual é o tratamento. Cara, o tratamento é basicamente suporte, cara. É você controlar a hipertensão, se você acreditar que o fator causal foi hipertensão, e você tirar drogas que você, a princípio, acha que possam ser gatilhos ou que de alguma forma possam estar relacionadas ao PRES.
né? E então, tratou hipertensão, se o paciente usava ciclosporina, por exemplo, tacrolimo, que são drogas comuns nos pacientes renais crônicos, né? É basicamente isso, são medidas de suporte. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. E quando a gente fala de controle de hipertensão, também ficar atento, vai ser um controle assim cuidadoso, né? Um controle com droga venosa e um controle a 25% da pressão. Você não vai tirar um paciente de 220 para uma pressão sistólica de 100, você vai induzir pode provocar uma isquemia renal, uma isquemia, um infarto, né? Então, é aquele paciente com uma emergência hipertensiva grave. Então, você vai reduzir a pressão com droga venosa, mas você vai reduzir também de forma cautelosa, aos poucos, né? Também não Não, vamos... perfeito. Não pode exagerar, tem que tomar muito cuidado, né? Até porque boa parte desses pacientes se apresentam com um infarto em zona de transição vascular, né? Antigamente se pensava que o PRES e essas doenças fossem, né, uma perda da autorregulação com vasodilatação importante, né? Emergência hipertensiva, não conseguiu tolerar, aquilo vasodilatou tudo. Na verdade não é bem isso, né? Hoje com o SPECT foi possível ver que boa parte dessas áreas não tem hiperperfusão, na verdade hipoperfusão. Então a gente tem as duas coisas, a gente tem vasodilatação, perda de autorregulação e vasoconstrição extrema também. Então, o que você falou é perfeito. Você pega e controla essa hipertensão muito rápido, você vai isquemiar mais ainda. Então, aquilo tem um limite, né, que eles consideram 25%, né, de redução em algumas horas, como um alvo interessante. Eu acompanho muito um podcast também, que é o Ian Preach, que ele fala que a gente usa aqui no Brasil, que é o que tem, e lá nos Estados Unidos eles não usam muito, que é o Uniprid. Ele fala que o Uniprid é um carro de Fórmula 1, né? Você pisa no acelerador, ele acelera até 300, você pisa no freio, ele freia até zero em poucos segundos. E é mais ou menos isso que é o Uniprid, né? Uma droga muito boa, mas tem que tomar cuidado. Dependendo da forma que você aumenta, a pressão vai lá no pé, você fecha, daqui a pouco ele está 300 de novo, né? E a Thalia me perguntou aqui que outros exames de investigação de hiponatremia foram feitos, né? Era uma hiponatremia euvolêmica. Eu pedi uma urina de 24 horas que ainda não ficou pronta. Vou ficar lhe devendo, Thalinha. Mas ele tinha ácido úrico baixo, né? Ácido úrico baixo, a princípio, favorece o diagnóstico de SIAD, né? Mas a urina de 24 horas para poder ver se a gente tinha uma natriurese normal ainda não saiu. Então, realmente, eu não sei com certeza. Mas esse é outro assunto aí, meu, que vai dar 10 horas de discussão. Como que a gente vai dizer se isso aí é um SIAD ou não é um SIAD, mas as informações que eu tenho são essas. A hiponatremia euvolêmica recorrente melhorou mais com restrição hídrica do que propriamente reposição de salina, e tinha ácido úrico baixo, que é uma coisa que pontua. E eu perguntei a idade no começo do caso, porque realmente eu acabei não esquecendo de idade, mas o PRES, ele não, eu acho que ele não tem uma idade, ele pode acontecer tanto em jovens, a gente pode ver até em pacientes com eclâmpsia, mulheres jovens, quanto em idosos, né? Então, sim, realmente eu perguntei a idade, mas depois veio a ressonância, mas o PRES pode ser tanto do adulto jovem, do jovem mesmo, ou do velhinho, do vozinho, né? Então é bem amplo, né? Essa idade não ia me ajudar muito, não. Na hora Mas uma coisa que fala muito contra é o sexo masculino, né? A princípio, o sexo masculino é menos acometido. E apesar de poder dar em qualquer idade, pelo menos o que a gente vê no protótipo de hemorragia subaracnoide é que o vaso do velhinho ele é menos reativo, né? É um vasinho mais duro, um vaso que geralmente cursa menos com vasoespasmo, induzido por angiografia, ou por trauma, né? Ou por uma hemorragia subaracnoide mesmo. Mas realmente, qualquer idade é possível de acontecer. Mas aí o que aconteceu, né? A evolução da doença, depois você, a Thalia, me manda uma mensagem aí para me ajudar no diagnóstico diferencial. Mas a doença evoluiu como? Ele melhorou muito, né, da hiponatremia. O radiologista que viu me levantou uma bola. Ele falou, Carlos, ele tem um pouco de realce leptomelíngeo. E aí eu vou te dar uma estrelinha, uma medalhinha de ouro para você, porque você falou da punção lombar de cara, né? E perfeitamente, acho que a sua conduta foi até mais apropriada do que a minha. Mas eu também não vi esse paciente no início, né? Eu não vi ele no primeiro dia, eu já o vi já na reinternação. E aí que ele foi para ressonância. Que foi poucos dias depois da primeira internação. Mas a punção lombar é perfeita, cara, porque você tem um paciente com quadro abrupto, né, de confusão mental, crise convulsiva, você tem uma tomografia normal,
nada te impede de fazer uma punção lombar. Se você não tinha nada metabólico explícito, né, que era o caso, não tinha, a não ser uma hiponatremia, mas que não era violenta, né, você tem que fazer punção lombar. Punção lombar é um procedimento muito seguro que dá para a gente fazer na emergência. E esse paciente retornou, né, ele retornou da mesma forma, do mesmo jeito, e, e o que ele tinha ido para casa, que tinha combinado, era o seguinte: só vai para casa, a gente vai repetir ressonância daqui a umas 3 semanas, conforme o radiologista falou, a gente vai ver que o edema diminuiu e a gente vai confirmar esse diagnóstico. Só que em 48 horas ele voltou a piorar de novo. Ele voltou a piorar. Isso não é compatível com o diagnóstico inicial de um distúrbio vasomotor, até porque ele não tinha mais hipertensão, o sódio tinha sido corrigido e a gente tinha retirado o medicamento causador. Então, todo o diagnóstico que eu construí estava sendo desfeito naquele momento. Então, ele reinternou e eu fiz uma punção lombar. E a punção lombar do paciente tinha o quê? Tinha uma pleocitose, né? Uma pleocitose linfocítica, não muito intensa. Ele tinha 12 leucócitos. O líquido era bem amarelado, citrino, não sabia dizer se seria xantocromia. Ele tinha 28 hemácias, 136 de proteína e uma glicose normal. E aí agora eu estou com o quê? Eu estou com um paciente extremamente complexo, que eu estou buscando o que é o diagnóstico inicial. Boa noite, gente. E aí, o que ficou para mim agora? Agora ficou um paciente que tem um distúrbio, a princípio, que se apresentou de forma abrupta, mas não parece ser uma doença tão abrupta assim, talvez já estivesse desenvolvendo há mais tempo, que cursa com infiltração de meninge, né? Talvez o edema occipital seja um edema vasogênico por contiguidade, talvez o processo dele seja meníngeo, né? E na verdade, para mim, nesse momento, ele está dentro do arcabouço de meningite crônica, né? Aí é um negócio extremamente mais difícil, né? Eu fiz para ele um PCR para tuberculose, foi negativo, né? E o látex para criptococo também foi negativo. E a sorologia são todas negativas. Então, até agora, ainda não tenho o diagnóstico final, né, do que é o caso. Mas ele foi ilustrativo porque, apesar da imagem, né, ser muito, muito sugestiva para mim naquele momento, o radiologista até falou: cara, bota a pulga atrás da orelha porque tem essa questão aqui da meninge. Mas era um quadro abrupto, né, de alteração com uma imagem que era sugestiva. A princípio, é uma doença monofásica. Quando a doença deixou de ser monofásica, acabou todo o meu diagnóstico inicial, né? Mas tem histoplasmose aí em Petrópolis, como tem aqui embaixo? Porque aqui está um surto, principalmente perto da Barra. A gente tem visto bastante. Eu não sei na sua terra se está tendo. Eu vou te falar que acho que eu vi nenhuma histoplasmose aqui até agora. Mas não deve ser incomum, não. É porque a gente acaba, talvez, não fazendo diagnóstico, né? Boa parte das histoplasmoses até se resolve sozinha. Aqui em Petrópolis, o que não falta é uma pessoa tossindo e com sintoma respiratório leve, falando que aqui tudo é mofado, né? Tem muito mofo. Então, tudo alergia. Sinusite, tosse crônica aqui é bastante comum. Então, eu não sei se, pensando nisso, as pessoas possam ter toxoplasmose. Mas aí eu já vou te devolver a pergunta, então. Você poderia ter toxoplasmose meninge sem toxoplasmose pulmonar? Porque eu sei que o criptococo pode, a toxoplasmose eu realmente não sei. Não, eu falei de histoplasmose. Histoplasmose, desculpa, histoplasmose. Então, a gente pegou alguns casinhos. Parece que na Barra tem bastante, a gente acabou pegando. Mas qual foi a pergunta que a Tayla perguntou aqui junto? Eu me confundi. Ela está falando de anticorpo marcador para encefalite autoimune. A Tayla tá pegando pesado com a gente aqui, cara. Mas realmente ainda não me passou pela cabeça a questão da encefalite, porque realmente ele tem um quadro encefálico, né? Mas ele, a princípio, parece ser primariamente meníngeo, né? E o edema occipital me parece por contiguidade, né? Porque o processo meníngeo chama muito mais atenção. Mas eu não sei não, Tyler. Realmente, se eu precisar testar LGI1, eu vou ficar na situação difícil. Estou esperando chegar nesse diagnóstico primeiro, né, antes de pensar em encefalite imune. Eu estou pensando mais em processos meníngeos mesmo nesse momento.
né? Que aí a gente ficaria com os processos meníngicos mais subagudos, porque ele tá bem agora. Ele continua com distúrbio visual, né? Tem, tem bastante desorientação, mas a desorientação muitas vezes aparenta ser por conta de alterações visuais, ele enxerga formas complexas e descreve situações fictícias, que eu tenho até dúvida se a questão é algo mais encefalopático, ou se seria algo mais visual mesmo, né? E ele tem imagem de pulmão, de tórax? Ele tem Não tem inventário imagem. do corpo inteiro, tudo normal, né? E uma coisa que chamou atenção é que ele veio com um hemograma com leucopenia, né, e alguns outros hemogramas ele tinha linfopenia. E ele tem microadenopatia difusa, né, cervical, axilar. Então, nesse momento, eu estou caminhando mais pensando para algo hematológico, né, que possa estar comprometendo também a meninge, mas ainda assim tá fraco, porque ele tem um LDH baixo, ele tem um ácido úrico que é baixo, né, ainda mais no contexto de SIAD, e, e além disso, ele tem um baço normal, um fígado normal, e não tem nenhum linfonodo, nem mediastinal, nem abdominal significativo. Então, deixa a doença hematológica, né, apesar de seria Pouquinho muito bom que me movimento, né? explicaria, né? E falta algum resultado do líquor? Falta. Eu mandei para o Licor agora para fazer uma imunofenotipagem das células, para saber se por acaso é uma célula clonal. Se aqueles linfócitos forem todos clonais, aí realmente já fecha. Mas se por acaso não forem, né, dentro do diagnóstico das meningites crônicas, você começa a partir para umas coisas muito difíceis da gente fechar, cara. E aí seriam as verminoses, né, esquistossomose, micobacterioses atípicas. Eu pedi GG4 sérica também, pedi GG4 sérica, pensando talvez um processo meníngeo, só por desencargo de consciência não tem mais nada assim, sistêmico para poder pensar. Mas aí, cara, aí foi É isso, difícil, né? né? Casinho muito difícil e, e realmente eu vou dissecando aos pouquinhos, né? Mas eu trouxe ele com uma cara toda de pressa, porque realmente tinha toda a cara de pressa. Mas aí eu não levei em consideração que você chamou de cara. Pô, cara, o cara é homem e é idoso, né? Realmente, é um homem idoso e a gente tem que botar esse diagnóstico muito no duvidoso, muito no duvidoso. E o Rodrigo está perguntando se ele era imunossuprimido. A princípio, não, medicamentosamente. Não sei se ele tem alguma doença capaz de causar imunossupressão. Mas a princípio ele não é imunossuprimido, não. É um paciente eutrófico, até pouco tempo atrás ele fazia tudo sozinho, trabalha ainda, inclusive, parece um senhorzinho, gente fina pra caramba, né? E tô no exercício diagnóstico complexo, porque eu não sei se é uma doença local ou se é uma doença sistêmica com comprometimento local, né? Então, Febre, perda de peso, nada disso, né? nada, PCR menor do que meio, né? Não tem nenhum sinal inflamatório franco. Ele tem perda de peso importante. Mas até então a perda de peso tinha sido atribuída à depressão, baixa ingesta calórica voluntária, né? Até Uhum. por isso que ele estava com Brintelix. O Rodrigo está decepcionado ali, está chorando, querendo um feedback no futuro, porque o paciente ainda não tem diagnóstico, cara. Mas eu vou trazer o feedback com certeza. Com certeza, em breve eu trago aí pra gente, porque realmente é um caso muito cabuloso. A Tayla tá perguntando se tem ECA. Não dosei não, Tayla. Cara, realmente seria uma possibilidade também. Ele sem adenopatia mediastinal seria aqueles casos em nada hepático, nenhum sinal, né, de sarcoidose. Em outros sítios ele não tem uveíte, ele não tem comprometimento de pele. Ainda é possível, né? Teoricamente, para a literatura, 5% dos casos de sarcoidose podem ser neuro puro, né? Ainda é uma possibilidade. Eu não sei como é que eu vou fechar, né? Mas boa aí, tá? Me ajudou. Eu não pedi ECA no líquor, nem sérica, não. Mas é uma. Não sei por exemplo, se vier alterado também, o que eu vou fazer? Vou conseguir fechar o diagnóstico? Acho que não, né? Dá aquela vontade de fazer aquela provazinha terapêutica de corticoide
Mas até eu saber se isso daí é um distúrbio linfocitário ou não, se é algo hematológico, eu não vou fazer corticóide para não prejudicar o diagnóstico. É. Caso difícil. Caso difícil, caso Próxima vez, difícil. próxima vez tem que dar umas dicas, pô. Não, mas é isso, cara. Acho que a discussão foi boa. A gente está aqui já há quase 40 minutos, né? Te botei numa roubada. Queria te agradecer e já te amarrei para uma próxima discussão, né? Porque esse aí foi o Tô dentro primeiro dia da sempre. discussão. Depois eu vou trazer outras possibilidades. A gente vai fazer uma discussão Discussão, sobre meningite discussão com você e com crônica. a Tayla, nem é discussão, é honra, né? Eu, você e Tayla, Pô, imagina só. é, Tô ficando tá, muito estrelinha. tá nada, você é estrela, pô. E a Tayla aqui, ó, apareceu pra caramba aqui, fez vários comentários importantes. A próxima live vou convidar ela para ver se ela participa, vamos ver se ela vai encarar. É. Aí eu vou ficar fazendo comentário também, para Isso ajudar aí, isso vocês. aparece e fuzila a gente, fica ali só fuzilando a gente cheio de pergunta complicada. Beleza, então, Mário, brigadão, bom plantão aí, obrigado por Valeu, tirar um obrigada pelo tempinho para convite, participar com a adorei. gente e vou te convidar mais muitas vezes, pode ficar tranquila. Valeu, Valeu, adorei o convite. beijinho. Tchau, 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 tchau. pessoal, boa semana para todos e até semana que vem.